Olá, bem-vindos! Estamos aí em mais um episódio do nosso podcast Objetivo Paralelo. Quem de vocês nunca passou por uma situação de uma internação de um ente querido, de um amigo, alguém que você conhece bem, que está num momento aí de internação hospitalar? Como que é esse processo de deshospitalização? Se interessou? Então vem com a gente, é disso que a gente vai falar hoje. E como nosso convidado, nós teremos um enfermeiro com mais de 15 anos de atuação dentro do Hospital Sírio-Libanês aqui em São Paulo, um hospital de referência não só em São Paulo, mas em todo o país, que vai falar muito desse processo de deshospitalização e também do caminho dele aí dentro do empreendedorismo. Então vem para cá, acompanhe o nosso podcast. Nós estamos no YouTube, além do YouTube, nós estamos nas plataformas digitais, no Deezer, Spotify. Então fiquem à vontade, compartilhem, que é importante aí para que vocês tenham aí a melhor experiência com o nosso podcast, a melhor experiência num processo de deshospitalização de um familiar seu. Não é isso, Eduardo? Exatamente isso. Primeiro dizer que é um prazer estar aqui com você, Wendel. Primeira gravação nossa, né? Primeiro episódio. Dizer também que é um prazer estar com todos vocês. Obrigado, agradecer vocês pela audiência do nosso podcast. E dar as boas-vindas para o Dr. Luciano Rodrigues. Doutor, quero perguntar para você, professor, enfermeiro e empresário, como é que começou toda essa jornada aí? Conta um pouco pra gente, se apresenta pra gente, por favor. E, de novo, seja bem-vindo, é um prazer estar com você. Tá joia. É um prazer muito grande estar aqui com todos vocês também, principalmente com esse time todo aqui, conversando nesse bate-papo. Fico feliz de dividir um pouquinho da minha história nesse sentido. Bom, não tem como todo começou, como terminou, como que as coisas andam, né? A saúde é uma coisa que eu sempre fui muito apaixonado por ela, né? Eu decidi fazer enfermagem desde do início, enfim, na época ainda do colégio, a gente teve oportunidade com a universidade local lá na minha cidade, Assis, eu sou de Assis, então tivemos um programa da Universidade Estadual de São Paulo, né, a Unesp, com um time de psicologia, que acompanhou alguns colégios na época com relação a teste vocacional e tudo mais. E no meu caso eu sempre me interessei muito pela área da saúde. E teve um exercício bastante interessante onde o colégio foi conhecer os hospitais lá da minha cidade. Nós temos um hospital municipal, que é uma fundação, uma Santa Casa, e temos um hospital particular e um hospital regional de Assis. Então nós visitamos estas instituições e fomos conhecer todo o trabalho que é desempenhado dentro do hospital, quais são as profissões que atuam lá. Então olhamos desde a área assistencial e a área administrativa, e a área com que eu mais me identifiquei foi a enfermagem. Prestei vestibular, eu estudei em Marília, né? Então ingressei na enfermagem na cidade de Marília, na Universidade de Marília, e quando terminei o curso de enfermagem vim para São Paulo, né? Então a minha história começou nesta época. Excelente. Então você começou vindo para São Paulo para fazer fez em Marília enfermagem e veio para São Paulo. E aí como é que foi essa transição? Me conta mais. Você fez esse curso e aí começou a atuar na área. Como é que você iniciou a jornada profissional na área? Então, quando eu cheguei em São Paulo, eu comecei a trabalhar numa instituição focada na assistência especializada no idoso, né? O Hospital São Cristóvão, ali na Moca, que eu tenho um carinho muito grande, uma instituição maravilhosa. Aliás, foi quem me proporcionou e fez me apaixonar pelo cliente idoso, né? Então comecei minha jornada na assistência naquele hospital, e aí eu percebi no desempenho mesmo da profissão a necessidade de especialização, né? Então eu fui fazer especialização na área de geriatria e gerontologia, escolhi a Universidade Federal de São Paulo, instituição que eu caminho até hoje, né? E comecei trabalhando com um grupo de pesquisa e fiz a minha primeira especialidade, que foi na área assistencial, como eu falei para vocês, na geriatria e gerontologia, né? Ainda caminhando no Hospital São Cristóvão, né? Desde as áreas assistenciais de pronto atendimento, UTI, unidade semi-intensiva, eu passei a fazer gestão também no hospital. Então, de enfermeiro assistencial, passei a ser coordenador de enfermagem. E aí percebi uma lacuna
que na verdade já era um incômodo para mim, com relação às questões de gestão. A gente tem uma carga grande de gestão na graduação, mas ela não é suficiente para o desempenho das atividades do dia a dia. Então, na Universidade Federal mesmo, eu fui fazer especialização na área de gestão de serviços de enfermagem, né? Então, a carreira começou nesse sentido na área de especialidade, né? E dentro da instituição a gente já atuava, já nos preocupávamos muito com relação aos pacientes que ficavam de longa permanência, né? E de começar a trilhar uma forma de que esse paciente pudesse ir para casa com um conjunto de serviços que fosse possível ele dar continuidade ao tratamento em casa. E passamos também a desenvolver um projeto de treinamento do time nosso lá naquela instituição para trabalhar o aculturamento de todos os profissionais nesse sentido. Que legal, entendi. Então, desde a parte que você se interessou pela geriatria, que você se especializou ali no cuidado do idoso, você trouxe isso também para a parte de gestão da enfermagem? Você teve um foco especial nisso? Como é que você conseguiu conectar essa graduação, a pós-graduação que você fez na parte de geriatria com essa deshospitalização? Teve alguma coisa que você conseguiu encaixar uma com a outra? Teve sim. Todo mundo pensa que empreender é só na hora de você montar um novo negócio. E não é bem assim. Você pode empreender no local que você está, né? O empreendedorismo, ele não é só para novos negócios, mas o que você pode melhorar e entregar melhor na instituição onde você está, né? Então a gente percebeu, e a instituição favorece ainda, né? Eu acompanho e, como eu disse, eu tenho um carinho muito grande por essa instituição, mas nós começamos a desenvolver um projeto que chamava Unidade de Cuidados Especiais, desenvolvemos uma unidade transitória de cuidados, que na época a gente deu o nome de transição de cuidados, e aí surgiu a necessidade de alguns pacientes que precisavam terminar antibiótico no domicílio, né? Então a gente criou um time que pudesse, do hospital mesmo, dar esse atendimento para que os pacientes pudessem ir para casa com melhor segurança, né? Então, um time treinado que orientava as famílias e seus cuidadores para esse atendimento pós-hospital, né? Então, tudo começou de forma embrionária, com um projeto para atendimento do público local daquele hospital, né? E junto do time de geriatria e gerontologia, a gente também, com a Associação Brasileira de Alzheimer, começamos a treinar os cuidadores para que ele pudesse atuar melhor, cuidador familiar, o cuidador formal, né? Para que ele desse um melhor atendimento para aqueles pacientes, mas nesse caso com foco nos portadores da doença de Alzheimer. Legal. Então, basicamente, a empresa que você montou era responsável por ministrar esses treinamentos para o time de enfermeiros com essa especialização. Não, nós não montamos uma empresa, nós montamos um serviço dentro do hospital que fazia isso, né? Então, trabalhamos junto com o time de desenvolvimento dentro do hospital para poder operacionalizar, né, o desenvolvimento do serviço não só para o colaborador, para o público interno, né, para o técnico, para o enfermeiro, para a equipe de fisioterapia, mas um serviço integrado entre a equipe médica, e a gente tinha um apoio muito grande da gestão, da alta liderança, né? E isso tudo a gente traduzia também para a família e para os seus acompanhantes. Isso foi em meados de que ano aproximado, Luciano? Entre 2000 e 2003. Foi, na verdade, o início, praticamente assim, não que fosse o início, mas o embrião da questão da deshospitalização segura e aquele início de todo aquele processo. Antes tinha, dentro de mim, sim, já era uma preocupação, eu nem Sim. sabia que existia essa palavra deshospitalização, né? Mas a gente tinha uma preocupação muito grande, né, em fazer a continuidade dos cuidados, o que fazer depois do hospital, né? Então, começou tudo aí. E como que foi esse processo inicial? Vamos trazer lá, voltando lá, 20 anos atrás, né? no Hospital São Cristóvão. Começou com esse processo, você tinha uma equipe lá dentro, tinha, obviamente, toda a diretoria dessa instituição realmente apoiava esse projeto, e aí você iniciou
todo esse projeto que culminou com o seu desenvolvimento, com a sua entrada, creio eu, talvez do São Cristóvão já para o Sírio, ou talvez tivemos aí no meio algum outro que aí você vai nos contar, mas eu gostaria de entender um pouquinho esse contexto do Luciano Rodrigues, como que foi essa construção, para depois eu chegar em algumas dúvidas que eu creio muito que sejam dúvidas de familiares, de como funciona esse processo. Primeiro vamos entender como foi lá desde o embrião, vamos colocar assim. Depois a gente vai caminhando adiante. Certo. Não, é bem isso mesmo. Teve uma questão no meio ainda. Ainda no São Cristóvão, eu tive a oportunidade de atuar na Fundação Antônio Prudente, o Hospital do Câncer, né, o Hospital AC Camargo, onde eu tive a oportunidade dos clientes oncológicos também a necessidade de trabalhar com treinamento das famílias e seus cuidadores para isso. Né? Porém, no São Cristóvão, como eu passei a fazer gestão, então eu não podia mais atuar em duas instituições. Então, era dedicação exclusiva no São Cristóvão. Né? Então, a gente montou um time, desenvolvemos um time, né? Que, aliás, melhorou e aperfeiçoou muito isso. E depois eu recebi um convite, né, para gerenciar um serviço de atenção domiciliar. Né? Então, aí... fiz uma transição de carreira, né? Então fui gerente de um serviço de enfermagem de uma empresa de home care, na época a APS, né? Onde eu passei a conhecer a atenção domiciliar, né? O serviço de home care, com todas as especialidades e todas as formas de atendimento desse serviço, desde urgência e emergência, a composição dos times, o trabalho junto às operadoras, o atendimento domiciliar, a internação domiciliar e em projetos dedicados para doenças específicas, como diabetes, hipertensão e tudo mais. Então eu passei a ter a oportunidade de olhar o paciente, que antes eu olhava ele só dentro do hospital e encaminhava ele para o domicílio com todo o plano de orientação e de continuidade de cuidados, e tive a oportunidade também de atuar numa empresa que faz o atendimento, né? Ou seja, atua com esse paciente que necessita de um suporte por conta do processo de internação, da doença e tudo mais, né? Então, o trabalho que a gente desenvolveu dentro da APS Urgente me deu essa visão, né, de poder entender também como funciona o mercado na atenção domiciliar, na assistência domiciliar, né, no home care. Perfeito. Atenção domiciliar que é a menina dos nossos olhos, né? Assim, a gente tem grande carinho, eu trabalho dentro da atenção domiciliar há muitos anos também, a gente sabe o quanto é importante esse processo para transição de cuidados, junto com outros atores que a gente vai falar um pouquinho mais adiante aí oportunamente. Luciano, trazendo a questão da visão hospitalocêntrica, a gente sabe que isso existe ainda, que é uma realidade para você que nos assiste ou nos ouve. Visão hospitalocêntrica, aquela visão de que o hospital está no centro de tudo, que tudo acontece ali e que qualquer situação eu tenho que levar o paciente para o hospital. E a gente sabe que nem sempre é assim. A gente teve até no segundo episódio, nós gravamos com o Dr. Frederico, que é da Premium Care, onde ele cita que a gente tem aí 75%, 80% dos pacientes que vão ao hospital que não tem essa necessidade de ir ao ambiente hospitalar. Mas trazendo isso e fazendo um paralelo, tá? Agora vou te trazer paralelo uma pimentinha aqui. Paralelo? Exatamente. Se nós pensarmos nessa questão de deshospitalização, no início da década lá de 2000 para hoje, a gente está falando de 20 anos, as famílias ainda têm essa visão. Ainda tem a visão de que assim, meu pai está no hospital, ele está mais seguro, ele não vai sair daqui. Então a gente tem uma dificuldade em relação a transicionar o paciente. Mas eu creio que em 2000 era muito mais complexo. Então eu queria muito que você começasse a falar um pouco disso, e eu sei que você tem um universo enorme em relação à deshospitalização, inclusive participou na elaboração de protocolos, de tempo de permanência do paciente no hospital. Eu realmente até aproveito o momento para falar que eu sou fã desse cara que está aqui na minha frente. E a gente sabe que tem grandes instituições aí que abriram as portas para você, como por exemplo a ANAP, que é a Associação Nacional de Hospitais Privados, para que desenvolvesse esses protocolos aí, né? Traçando esse paralelo do ano 2000 para 2020,
21, vai, não vou falar 22 não, porque a gente acabou de começar, né? Vamos colocar assim, ainda estamos no início. Como que você vê isso em relação à família? Wendel, a sua pergunta é bastante importante, eu acho que vale a pena a gente discutir sobre ela sim. Na minha opinião, o problema não está na família, né? Eu acho que tem algumas coisas antes. Então, eu acho que o problema está na própria formação do profissional de saúde. E quando eu falo formação, é dentro da universidade mesmo. Então, realmente, a gente tem uma cultura, sim, hospitalocêntrica, né? A gente aprende e a gente é educado dentro das instituições universitárias, né? Para ter essa visão. A gente tem no Brasil a atenção primária muito rica, porém, na minha opinião, ela é muito pouco explorada, né? Então eu acho que falta muito ainda a gente olhar não para a atenção primária como as questões de prevenção das doenças, vacina, essas coisas que é muito importante e não pode deixar de ter essa preocupação, mas de olhar que o melhor local para o paciente estar realmente é o meio dele, e o hospital é um local para se trabalhar questões agudas, né? Questões de alta complexidade. Então a gente tem uma gama de estrutura e o nosso país é muito rico dentro do Sistema Único de Saúde que faz isso muito bem, né? Mas eu acho que dentro das universidades precisava ter, não sei se uma disciplina, uma forma de discussão ou eventos científicos que trabalhassem as questões de transição de cuidados, principalmente agora, onde a gente começa a ter, agora não, já era uma preocupação, né, mas para o envelhecimento populacional, né, para os pacientes crônicos que acabam dependendo mais desses serviços. Então, esta visão hospitalocêntrica, ela acaba sendo incluída ou até disseminada na cabeça do profissional, eu acho que mais por uma questão de formação mesmo. E eu estou dizendo isso do médico, do enfermeiro, do fisioterapeuta, do fonoaudiólogo, né? É carente a especialidade, a formação e a atenção domiciliar, os serviços de transição e todas as outras coisas que a gente tem depois do hospital. Só que não é só depois do hospital, tem antes dela também. Então, se a gente explorar melhor os serviços ambulatoriais, os serviços de controle e prevenção de tudo isso, provavelmente a gente teria uma melhor atuação com relação à transição de cuidados. Deixa eu fazer uma pergunta de leigo aqui. Então, só para... O Wendel, mega especialista, a gente está com o Dr. Luciano Rodrigues, que é referência na área, e tem eu, que sou o leigo aqui, que vou fazer perguntas mais básicas, tá? Você é a população, isso é ótimo. Eu sou a população, você é o cara hoje. Estou pensando aqui como é que vai ser. Então, vamos lá. Você está me dizendo que talvez na formação básica dessa toda a classe ali da medicina, né? Médico, enfim, enfermeiros, você acha que eles precisariam ter uma visão melhor de como é que esses cuidados antes da entrada no hospital, a transição de repente, para um ambiente residencial, que é, claro, mais confortável, vamos dizer assim, em todos os casos, e também esse cuidado dentro de casa. Você acha que está ali na base ali para ter essa visão. E como é que seria um processo, por exemplo, quando eu tenho esse direito, eu consigo fazer essa escolha, eu tenho alguma coisa, algum cenário que eu prefiro tratar em casa, ou eu quero tratar em casa, ou quero uma pessoa que o meu ente querido venha para casa. Como é que esse processo, de fato, de transferir uma pessoa que está no hospital para uma visão domiciliar? E ali tem a transição em si, que eu entendi, e também tem o home care, né? Que são dois processos ali que funcionam numa mesma lógica, mas separadamente. Como é que é esse processo na prática? Como é que eu entraria com esse processo para um ente querido, por exemplo? Legal. Eu falo que eu tenho um privilégio porque eu sempre cresci, a minha vida inteira foi dentro do hospital, mas a vida inteira também foi olhando para o paciente dentro, mas de que forma ele pode ser melhor cuidado fora do hospital também, né? Eu entendo que o melhor local para o paciente depende do momento que ele está, o quanto que ele precisa, né? E chega um tempo que aquela estrutura, aquele local já não é o melhor local
local para Fica ele. caro Ele pode também. sim. Sim, não estou nem entrando na questão capitalista agora. Eu acho que a utilização e a otimização de recursos, ela pode ser bem aproveitada em qualquer lugar. Se você não usar bem aquele recurso no home care, numa clínica de reabilitação ou transição de cuidados, no hospital ou no ambulatório, né, você vai ter desperdício. Então, tudo precisa ser alocado da melhor maneira para aquele objetivo no momento que o paciente está ali. Né? Mas como eu falei para você, eu acho que falta, assim, tem uma carência na própria formação nossa de profissionais de saúde, e a gente tem uma questão grande que é a questão regulatória, a questão de regulamentação, que é carente também no nosso país. Né? Então isso tudo acaba criando um limbo que acaba impactando e interferindo também na conexão, na relação de referência e contra-referência de todos esses aparelhos de saúde. Né? Vamos chamar assim, um ambulatório é um aparelho de saúde, um hospital é um aparelho de saúde, a empresa de home care é um aparelho de saúde, uma instituição de longa permanência, ela pode ser vista também como um aparelho de saúde, apesar de ser olhada sempre como um aparelho social. Né? Então a gente tem diversos serviços que são adequados para aquele momento que o paciente está da clínica da doença dele. O paciente ele pode estar no hospital, mas no momento de instabilidade, no momento onde ele tem procedimentos de alta complexidade, onde ele precisa de uma governança diferente, né? E aí o melhor local para ele estar realmente é o hospital. É ali que ele tem que estar. Não existe outro local melhor para ele. Se ele está em eminência de utilizar ou com risco de precisar de serviços semi-intensivos ou intensivos, cirúrgicos de alta complexidade, o hospital é o melhor local, mais seguro e o local que ele deve estar. A partir do momento que houve a estabilidade clínica, né, que ele já não depende de assistências que são privativas de determinado profissional ou de equipamentos que ele precisa ter de vigilância, que precise de um ambiente hospitalar, aí sim ele pode ser cuidado com total segurança fora deste ambiente. Né? E aí a gente vai olhar para o paciente, para as questões de estabilidade da doença dele, né? E de que momento que ele está do tratamento, quais os recursos, tanto humanos e de materiais e equipamentos que ele precisa para se tomar uma decisão de qual é o melhor local para ele estar. Na maioria dos casos, o paciente ele pode ir para casa e voltar para o consultório do médico dele, para o ambulatório, para a rede de assistência local, como as unidades básicas de saúde, e seguir o acompanhamento. Né? Se a gente investisse em prevenção, em cuidar da saúde, né, a gente teria muito menos custo com um tratamento de uma situação de descompensação que leva à doença. Né? A saúde não é caro, o que é caro é a doença. Perfeito, Luciano. Luciano, só para sinalizar aqui para o pessoal, para o público em geral, regulamentação. Isso é importante porque a gente tem muitos ouvintes nossos e pessoas que nos assistem que não sabem muito, não estão familiarizados com essa questão. Então vamos lá, quando um setor não é regulado, quer dizer que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, acaba não tendo uma codificação, acaba não tendo elementos para que tenha até mesmo uma relação contratual. Então acaba fugindo um pouquinho algumas coisas da regra. E a gente busca incessantemente essa questão, essa regulação que é importante. É como se eu estivesse criando regras, tá? Então para ficar mais prático e fácil, é isso, mas depois a gente pode abordar o assunto, explicar um pouco mais sobre isso. Eu vou te fazer uma pergunta, tá? E depois a gente vai retornar para falar sobre isso. Você falou muito sobre a questão da parte da graduação ter uma lacuna em relação à gestão e a gente ter uma lacuna em relação aos atores que estão em todo o processo da transição, desde o hospital até em casa, clínica de transição, que falta realmente uma comunicação melhor, maior, com o familiar, enfim, né, tendo um acolhimento maior e tudo mais.
Então eu gostaria muito que você falasse um pouco sobre essa questão da comunicação e sobre o que você fala sempre, que é a questão de precisamos combinar com os russos. Essa frase é célebre sua. Mas antes da sua resposta, a gente vai para o nosso momento agora, para o nosso momento merchan aqui, depois a gente volta para a sua resposta. Segurem aí, vamos lá. Vou começar aqui falando do despachante Pecini, tá, pessoal? Eles estão há 33 anos no mesmo local. É um despachante documentalista. Eles fazem documentos, documento de CNH, documento de renovação, né, habilitação. E qualquer tipo de documento junto ao Detran, eles fazem. É um despachante que é do meu uso, eu recomendo muito. Ele é dirigido lá pelo Paulo Pecini e pelo Henrique Pecini. Pessoal de primeira lá, então vou passar para vocês o Instagram deles. Eles estão fazendo um trabalho bem legal no Instagram, eles estiveram aqui alguns episódios atrás. Então o Instagram é o Despachante Pecini, Pecini, e o telefone deles é o 011 2971 0550. Vou repetir, o Instagram é o Despachante Pecini com CINI. E o telefone é o 29710550. Perfeito. Vamos agora para a KeepCare. A KeepCare é uma empresa especializada em equipamentos respiratórios, médicos hospitalares. Então, tanto para o público particular, quanto para o público, quanto para operadoras de saúde, a KeepCare acaba fazendo esse trabalho de consultoria em equipamentos e também de locação de equipamentos e venda. Então é importante que vocês tenham aí ciência da KeepCare. Para entrar em contato com a KeepCare, o site é KeepCare, care.com.br e siga nas redes sociais, que é o @KeepCareSaúde. Vai estar passando aí no GC, mas para quem nos ouve nas plataformas digitais, aí é mais fácil realmente a gente soletrar tudo isso. E agora, para finalizar, nós vamos passar aqui a bola para o Dr. Luciano, para ele apresentar um pouquinho aí a Cuidadores para nós. A Cuidadores é uma empresa que está no mercado desde 2011, especializada no cuidado do idoso e do adulto, né? Especializada em atendimento domiciliar, o acompanhamento com cuidadores especializados em todas as especialidades que atendem o adulto e o idoso. Então a gente acompanha tanto no domicílio e podemos acompanhar também em situações de hospitalização, né? O cuidador é um profissional que ele vai acompanhar o paciente aonde ele estiver, seja numa instituição de longa permanência, seja no seu domicílio, seja com suporte de home care, seja na internação ou ainda para aqueles que precisam de um acompanhamento especializado. Tá? Nosso telefone é o 5081-6662, o nosso site é o www.cuidadoresbr.com.br, né? Então confiram lá. Muito obrigado, Luciano. Então, retornando aqui, vamos à resposta agora. Vamos falar sobre precisamos alinhar com os russos. A questão da formação, nós temos uma formação básica que ela é necessária, ela é ampla, né? Mas como eu falei para vocês, eu acho que teríamos sim a necessidade de ter uma pincelada sobre a questão de transição de cuidados em toda a formação profissional, né? Na minha opinião, todo profissional de saúde, ele tem sim que buscar uma especialidade assistencial e uma especialidade de gestão. Em toda profissão, você tem ali uma disciplina que trata da gestão de serviço daquela especialidade. Porém, ela também é básica, né? Então, o profissional, assim que ele termina, né, e ele tem uma formação generalista, eu acho que vale a pena sim você focar na especialidade clínica que você escolheu. O meu exemplo é a geriatria e gerontologia, né? E uma especialidade de gestão, que é focada na sua própria profissão. Eu acho que isso sim dá base, né, para que a gente escolha o desenvolvimento da profissão de uma forma muito mais ampla, mais saudável, muito mais estruturada, né? Por isso que eu falei aquilo.
né? E aí você estava falando, né, da questão regulatória. Realmente a gente tem um processo, a assistência domiciliar no nosso país ela é relativamente jovem, né? Ela tem um apoio grande também do sistema público de saúde. A gente tem aí o serviço Como Melhor em Casa, que é bastante recente, salvo engano, acho que de 2014, né? Que se não fosse ele, a gente teria também problemas com relação aos pacientes que acabam ficando, tendo dificuldade para ter alta no hospital público. E o Sistema Único de Saúde é um sistema muito bom, que eu acho que serve de exemplo para qualquer serviço particular. Porém, ele não é suficiente para o atendimento da nossa população. Daí a necessidade de ter suplementação, né, dessa rede de apoio. Por isso que nós temos a saúde suplementar. E aí a gente vai ter diversos serviços, operadoras, planos de saúde, autogestão e tudo mais, né? Mas a atenção domiciliar, o serviço de transição de cuidados, ele não está previsto, ele não está no rol da ANS. Portanto, não é realmente obrigação de nenhum plano de saúde oferecer essa estruturação, né? Então, qualquer plano de saúde, seguro-saúde, né? Não existe dentro do seu rol de atendimento nenhum tipo de serviço de atenção domiciliar. Então, não tem nem como o serviço cobrar por isso. Então, nenhum paciente com plano de saúde, nenhum usuário de plano de saúde tem direito de assistência domiciliar pela questão regulatória. Então, hoje o que a gente tem são concessões, né, dos planos de saúde que, sim, tem uma visão de que o paciente pode ser melhor assistido fora do ambiente hospitalar, né, mas não existe um regramento. Por isso a dificuldade na hora de discussão, existe também uma dificuldade de indicação técnica para este ou para aquele tipo de atendimento. A gente aí tem algumas entidades que trabalham muito bem isso lá atrás, né, o pessoal começou com a tabela do NEAD, né? Existiu uma associação brasileira também que se trabalhou aí a questão de se ter um score, né? Para, enfim, definir que tipo de paciente, que quantidade de horas de enfermagem ele tivesse ali, né? Então hoje a gente tem uma tabela, tem um score que classifica esse tipo de questão, né? Mas realmente a gente não tem aí esses serviços ainda dentro do rol da ANS, né? Existia sim uma discussão, a gente acreditava que isso pudesse já ter sido implementado a partir do ano de 2020, né? Com as discussões que a gente vinha participando aí, pelo menos uns 2 ou 3 anos anteriores, mas eu acredito que isso tudo acabou tendo um impacto muito grande aí por conta das questões pandêmicas, né? E não se foi possível continuar essas discussões para caminhar aí para esses serviços, enfim, transitar ou estar aí dentro do rol da ANS, né? Então a gente tem um caminho grande ainda, né, para olhar para essa questão. Como diz até o Dr. Frederico, de novo, né, que esteve aqui conosco, o Brasil, as coisas acontecem, o setor ele se solidifica para depois se regulamentar. Lá fora acaba sendo o contrário, né? Acaba regulamentando primeiro e depois acaba sendo instituído todo o setor e tudo mais, em cima de base mais sólida, vamos colocar assim. Uhum. Então é uma luta mesmo, e com relação a essa questão pandêmica, fato. A gente viveu tempos aí, estamos vivendo ainda, né? Tempos bem difíceis, mas a gente precisa mais do que nunca aí desse regramento, até porque precisamos muito da transição de cuidados, né? E falando sobre a questão da transição de cuidados, nós temos o surgimento da Ingroup, né? E eu gostaria muito que você falasse um pouquinho da Ingroup, que é um outro facilitador, vamos colocar assim, dentro do nosso setor, que trabalha fortemente essa questão de consultoria. E a ideia é a transição mesmo, né? É fazer consultoria deste processo de tudo que você vem acumulando durante esse tempo de bagagem, de estrutura e de conhecimento principalmente, e aí veio a Ingroup aí para o mercado. Então acho que é importante você falar um pouquinho deste processo e como que está hoje, em que página a Ingroup está neste momento.
Muito bom, muito bom. A Group é uma empresa nova, né? Nasceu tem pouco tempo, então ela tem 2 anos aí no mercado, mas é uma empresa que já nasceu forte, reunindo um time de especialistas em transição de cuidados, né? Então a Group Inteligência em Transição de Cuidados é uma empresa que fornece consultoria para as operadoras de plano de saúde, seguro de saúde, justamente para trabalhar essas questões de transição, de serviços continuados, né? Mas ela não atende só isso. Então, ela é uma empresa que tem no seu portfólio, né, a atuação também com as empresas de assistência domiciliar, com os hospitais e clínicas de transição, né, e também com os hospitais gerais. Então, é uma consultoria que ela atende toda a cadeia produtiva na transição de cuidados, ou seja, ela acompanha o paciente, ela faz a navegação do paciente antes, durante e depois da hospitalização. Perfeito, perfeito. E aí, Du, muitas dúvidas? Cara, tô recebendo uma aula aqui desse assunto que eu tô achando muito interessante. Me conta um pouquinho, doutor, como é que foi esse gatilho? Você chegou a desistir de alguma atuação lá na parte de gestão no hospital, ou você paralisou algumas atividades? Como é que funciona essa questão de... Vou perguntar ainda com relação à parte docente, né, acadêmica, que a gente vai chegar lá, mas como é que você paralisou essa questão de continuar como gestor ali no meio hospitalar e também começar a montar ali... forçar mais ali aquele setor com iniciativas privadas para conseguir suprir alguma coisa que você sentia carência. Como é que foi esse começo? Eu não precisei paralisar nada, né? Eu olho isso tudo como uma evolução muito saudável do caminho que a gente vem construindo. Então, eu sou muito feliz na minha profissão, gosto muito do que eu faço, né? E sou muito grato mesmo a Deus por tudo isso que a gente vem construindo. Né? Sempre tive a oportunidade de ter, desde lá de trás, os meus professores, enfim, e os colegas que eu tive durante aí, o desenvolvimento da minha carreira, né? E os hospitais por onde eu atuei, né? Sempre apoiaram muito todas esses trabalhos. Né? Quando eu saí da APS, né, eu tinha recebido o convite para atuar lá no Hospital Sírio-Libanês, sempre atuando com o atendimento do doente idoso crítico. Então, eu nunca saí dessa minha especialidade, sempre atuei com serviço de geriatria e gerontologia no hospital, trabalhando o paciente idoso em todas as suas fases no processo de envelhecimento, tanto natural como nas questões de adoecimento. E era uma preocupação sempre do hospital, então eu sempre tive muita liberdade para trabalhar nisso. De também trabalhar o desenvolvimento, eu fui enfermeiro referência do desenvolvimento da enfermagem para o olhar para o técnico, para os enfermeiros mais júnior, né? Para olhar o paciente idoso como um paciente que tem as questões que impactam durante o processo de envelhecimento. Né? E justamente nesse sentido, o hospital também estava preocupado com aqueles pacientes que acabavam ficando demasiadamente internados, além daquilo que ele estava ali se proposto a atender. E por que esse paciente acaba ficando de longa permanência? Aí tem uma série de questões que podem impactar nisso. Né? A falta de estrutura para um atendimento depois da internação, né? Às vezes restrições por conta de plano de saúde também, que não é culpa do plano de saúde, é o que eu estou dizendo aqui, é uma questão regulatória, né? Então o plano de saúde ele tem interesse, ele é o player mais preocupado em dar um bom atendimento para o seu usuário, mas às vezes ele é impedido porque não existe regramento para aquilo. Então, isso tudo é uma cadeia que impacta e quem acaba sofrendo com isso é o próprio paciente. O hospital acaba não tendo, às vezes, opções justamente por conta dessas limitações, né? E aí tem outras questões também que a gente pode entrar. Tem questões sociais, tem famílias, às vezes, com laços rompidos, né? E aí a gente teria que ficar mais uns 2, 3 dias aí falando de cada ponto nesse sentido.
né? Mas lá dentro do hospital eu acabei recebendo um convite justamente por conta dessa necessidade, e aí o meu desafio foi montar o serviço de deshospitalização, que naquele momento eu já tinha um olhar, né? Eu tinha 2 colegas médicos que faziam esse trabalho sozinho, mas a gente não tinha uma equipe multidisciplinar, né? E aí eu aceitei esse desafio, e então a gente desenvolveu o serviço de deshospitalização do Sírio-Libanês, e a gente foi lá para o mercado, para quem melhor fazia isso, né? Então eu fui olhar o núcleo interno de regulação do serviço público, então tive um apoio muito grande do time lá, do Hospital das Clínicas, do Hospital São Paulo, né? Do PAD, do NAD, dessas instituições que já faziam isso há bastante tempo e de forma segura, né? E com experiências exitosas, olhando para o paciente do atendimento público. Então, olha só, para eu poder estruturar o atendimento privado, eu fui buscar a experiência do serviço público. E um hospital que já tinha um serviço consolidado, né, e já bastante atuante, que era o serviço do Hospital Albert Einstein, né, então eu conversei com eles abriram as portas, eu fui até lá, fiquei um tempo com eles, olhando o que eles faziam, né, e através dessas experiências, tanto público e privada, a gente trouxe, e dentro da cultura do Hospital Sírio-Libanês, implantamos um serviço para atender o nosso paciente ali dentro, né? E aí fazer o trabalho de mostrar isso para todas as operadoras que atendem lá dentro, também para os pacientes particulares, para as parcerias que o Sírio tinha com os serviços públicos, né? Para os projetos que são desempenhados ali, e hoje isso é desenvolvido através do projeto de responsabilidade social, né? Que atua isso nas mais diversas instituições do país, né? Então eu tive a oportunidade de conhecer cada serviço, eu me preocupei com isso. Então fui visitar cada empresa de assistência domiciliar, fui visitar cada empresa, cada hospital de transição aqui de São Paulo e fora de São Paulo também, justamente para a gente ter condições de oferecer a melhor estrutura para aquele paciente que precisasse de algum tipo de serviço de transição, né? Então esse serviço ele tem que ser muito bem alinhado, ele tem que ser conversado, ele precisa ter todo mundo junto e todo mundo interessado nessa navegação do paciente. O plano de saúde, a sua fonte pagadora, a família, a equipe médica, né? E também desenvolver esse trabalho dentro do próprio hospital, com cada um dos serviços, com cada um dos profissionais, com cada posto de enfermagem, com cada chefe de equipe clínica e cirúrgica do hospital, para a gente poder fazer esse serviço bem feito, né? E a partir daí a gente começou a trabalhar com indicadores, monitorar, entender um pouquinho da experiência do paciente nesse sentido, tanto no nosso hospital e também depois dele. Então uma coisa que a gente se preocupava era de entender se aquele paciente, depois que ele saía do hospital, estava sim recebendo aquilo que foi proposto, independente dele ser um paciente privado, particular ou um paciente público. Então onde quer que o paciente estivesse depois do hospital, a gente estava acompanhando ele, né, em todo esse sentido. E o que eu fico muito feliz é que esse trabalho foi continuado, né? Então, durante esse desenvolvimento todo, então eu pude levar essa experiência para outros locais, para outras cidades, para outros hospitais, para outros estados, né? Então a gente teve oportunidade de crescer e de mostrar uma forma de navegação segura de todos esses pacientes, né? E principalmente de trabalhar também nos eventos científicos, de chamar instituições de grande peso para discutir esses nós que a gente chamava de deshospitalização. Quando a gente fala a palavra deshospitalização, eu estou falando simplesmente do processo de gestão da alta, de alta segura, de navegação de transição do paciente dentro do hospital. Mas quando eu falo de transição de cuidados, eu estou falando de uma coisa um pouco mais ampla, não só do trânsito do paciente dentro do hospital, mas também dele fora do hospital. Entendeu? Então a gente criou um
um grupo, né, de trabalho dentro da Fiesp, né, dentro do Comitê de Jovens Empreendedores na Fiesp, que sempre apoiou muito isso, e a coisa começou a nascer ali para até chegar no que a gente tem hoje. Então a gente tinha ali todos os profissionais que participam da cadeia produtiva, não só profissionais de saúde, mas profissionais da administração, de tecnologia, jornalistas, né, que se interessavam por esse tema. Então existiu um processo grande também de educação, de aculturamento, né, dentro do Comitê de Saúde da Fiesp, né, que sempre nos apoiou muito nisso. Eu era um dos membros, dos participantes desses comitês que dirigiam isso, né? E a gente tinha ali empresas do setor hospitalar, tinha empresas da atenção domiciliar e empresas também da transição, como fornecedores e tudo mais. E como o Wendel falou da ANAP, né, a gente recebeu um convite da própria ANAP para montar os GTs da atenção domiciliar, que foi um trabalho construído a várias mãos. Então a gente teve o apoio que foi conduzido pelo time lá do Hospital Albert Einstein, e a gente pôde apoiar e escrever cartilhas de boas práticas nesse sentido, como várias empresas de atenção domiciliar que compuseram o núcleo. Então foi uma coisa que foi feita a 4 mãos, um trabalho de que eu tenho muito orgulho, que rendeu bons frutos e pôde dar estrutura e melhorar muito o setor de transição de cuidados, ou seja, né, a cadeia produtiva da saúde, ela passa por todos esses serviços, né? Então, acho que é isso. Excelente, excelente. É perfeito, até trago aqui tudo que você trouxe, Luciano. É importante a gente pensar, e quem aqui é empreendedor e nos assiste, nos ouve, o quanto é importante a pesquisa de mercado, o quanto é importante a gente ter o associativismo presente, o quanto é importante nós termos as trocas de informações. Acho que não dá para a gente se enxergar como uma concorrência o tempo todo, né? Veja que o Sírio, a potência sírio-libanês, estava junto com o Albert Einstein, que é outra potência, e discutindo processos, protocolos e como fazer através de uma entidade, a Associação Nacional de Hospitais Privados, que é a ANAP. Então isso é super importante. Eu trago isso para reflexão, porque como fisioterapeuta que sou, eu vejo que a nossa classe, ela sofre muito com isso. A fisioterapia é uma classe que ela acaba sendo desunida, entre aspas, em todos os níveis, né? Então isso precisa mudar. A gente precisa ter uma mentalidade diferente, a gente precisa começar a pensar de uma forma propositiva e agregar mesmo e construir junto. Acho que a construção, ela é conjunta, ela nunca é sozinho, né? Não tem como, por exemplo, um hospital sírio-libanês traçar e pontuar todas as questões de deshospitalização sozinho. É muito mais interessante para o hospital para que isso seja feito através dele, óbvio, com outras entidades, com outros hospitais que possam dar aí digamos, um embasamento maior, né? Deixar algo mais científico, mais parrudo e que tenha uma evidência científica por trás de tudo isso. Então isso é muito bacana e muito nobre, né? Acho que é bacana que se fale, eu sei que isso é basal, mas eu sempre gosto de puxar um pouco sobre essa questão, porque a gente percebe muito que acaba sendo dessa forma. Eu não sei como que é a enfermagem, mas a fisioterapia eu ainda percebo muito essa lacuna, essa questão de não ter tanto o benchmark, não estar visitando tanto uma empresa a outra, entendendo um pouquinho a realidade, o dinamismo, e o quanto isso é importante e agregador, o quanto isso transforma o setor como um todo. Principalmente na área da saúde, né? Que é uma coisa que todo mundo pensa num prol comum, né? Exato, exato. Que aí o paciente tem que estar no centro do cuidado. Ponto. É isso. É isso que a gente Mas essa fala. é a visão, Wendel. Quando a gente tem a oportunidade de olhar para instituições como o Sírio, como o Einstein, não existe concorrência. Então, quando você se preocupa em dar um bom atendimento para o paciente, na hora de você construir uma saúde melhor, né, não importa se você é do setor público ou privado, a hora que a gente dá as mãos, né, o benefício é pro paciente, que é a motivação da nossa existência, né? E eu acho que como profissional, veja bem, esses problemas, na minha opinião, existem em todas as categorias, infelizmente, e a gente tem que lidar com elas, mas é aquela coisa, o profissional, quando ele olha pro paciente, quando o paciente está no centro do cuidado, cada um dentro do seu escopo, né, e dando as mãos, porque as especialidades, elas se entrelaçam, não dá para elas viverem sozinhas, né?
né? Então, o resultado é a gente ter um paciente que ele vai ser cuidado de forma única por todos, né? Olhando para ele, para as necessidades dele. E isso faz com que a gente possa dar, de fato, uma experiência positiva para aquele paciente, né? Aonde ele estiver, com o profissional que ele estiver, na estrutura hospitalar que ele estiver usando, né? Eu vejo dessa forma. Perfeito, é isso, perfeito. Acho que a ideia é essa mesmo e a gente precisa, de fato, a construção ela tem que ser conjunta, né? Inclusive, o nosso presidente atual do nosso regional de fisioterapia aqui de São Paulo, ele fala muito isso. E a gente vem trabalhando junto ao CREFITO 3 com a construção aí de diretrizes em prol da fisioterapia domiciliar. O que é muito importante e até um marco histórico que eu coloco aqui, que a gente está construindo algo em torno da nossa profissão, de algo que não era tão visto, né, pelo Conselho. Então a gente vem conseguindo caminhar desta forma, através da Brasfid, que você faz parte do nosso Conselho também. A Brasfid é a Associação Brasileira das Empresas de Fisioterapia Domiciliar. Então a gente vem trabalhando forte em relação a isso, obviamente junto com os profissionais, junto com o Conselho, e você que nos assiste também pode estar contribuindo. Acho que é importante a gente estar aí, a construção tem que ser desta forma, né? A gente não pode pensar, não, vou construir só aqui, ou então vou olhar só para a minha empresa, ou então vou olhar só para vou olhar só para o empresário. Não dá para olhar só para o empresário. Eu preciso olhar para o empresário, eu preciso olhar para a família, eu preciso olhar para o paciente, preciso olhar para o fisioterapeuta que é o assistencial, que é quem leva aí o serviço. Eu preciso capacitar, preciso trabalhar efetivamente a questão da capacitação desses profissionais, que é isso que você disse também em outro momento da nossa conversa até então, valorosa inclusive, baita conversa, que é importante de fato a gente estar construindo isso e consolidando esses marcos, capacitando esses profissionais para a gente gerar indicadores. Evidência científica é tudo, a gente vê isso cada vez mais. Nessa situação pandêmica que ainda estamos vivendo, a gente vê o quanto é importante, o quanto se busca isso de uma forma incessante. Ainda batemos cabeça porque é algo ainda, né? Apesar de já ter aí quase que 2 anos, mas é algo novo. A gente sabe que 2 anos, né? E aí, se a gente pensar no setor, por exemplo, da atenção domiciliar, nós estamos falando aí de 25 a 30 anos, né? É muito pouco tempo para uma estruturação. Eu falo que a fisioterapia ainda é um jovem aprendiz, né? Porque a gente tem 52 anos de regulamentação da profissão. Então, poxa, ainda somos jovens, né? Ainda tem muito tempo aí para percorrer. Então, acho que é isso. A gente precisa dar as mãos, seguir juntos, ainda mais na saúde, como o Du trouxe. O quanto é importante isso, a gente poder... Que aí a gente vai ao longe mesmo, né? Acho que é isso. Antes da gente dar sequência... Rapidamente aqui, só deixar registrado que esse episódio do podcast é um oferecimento da Clínica Cauê. A Clínica Cauê é uma clínica que trabalha equipe multidisciplinar. A Cauê é uma empresa que está no mercado também há mais de 15 anos. Agora em 2022 nós fazemos 15 anos, trabalhando a questão da prestação de serviços em home care, em atenção domiciliar. Oferecimento também da Mais Controle e Consultoria Financeira, e também da Cacau Level, chocolates gourmet. E aí, finalizando, a Zenit, que é uma assessoria em contabilidade, faz todo o processo contábil aí para a tua empresa, tem uma assessoria 1000% com o nosso amigo aqui, nosso anfitrião também aqui do nosso podcast, e que também tem a parte de direito através da Tronco Advocacia, que também é importante que vocês conheçam. Então, para a gente dar sequência aqui, Luciano, falar um pouquinho do paliativismo, cuidados paliativos, que eu acho que tem muito a ver com a questão da transição, né? E a gente sabe que tem grandes histórias para poder falar um pouco sobre isso. Eu queria muito trazer aí, queria muito ouvir a sua experiência com a questão dos cuidados paliativos e que você falasse um pouquinho o que seriam cuidados paliativos para quem nos assiste, nos ouve, nos vê, enfim. e aí entrasse um pouquinho na transição também dentro desse universo. Certo. Os cuidados paliativos têm um universo muito grande de possibilidade de atuação, né?
A gente vem de uma sociedade que não discute muito a questão do processo de morte e morrer na nossa sociedade. Então, até uma dificuldade, às vezes, do próprio profissional trabalhar essas questões de finitude, né? Mas a gente tem, hoje, especialistas, eu acho que cresceu bastante, isso deixou de ser tabu, né? Na grande maioria das empresas de saúde, e eu falo disso de todas elas, né? E a gente tem visto cada vez mais profissionais se interessando para dar uma melhor assistência, se especializando nesse sentido, né? Porque, de fato, o fim da vida, a morte, digamos assim, ela faz parte desse processo onde a gente está inserido. É um processo natural, né? Que pode ser desencadeado de forma natural ou por alguma questão de doença, né? E a gente precisa dar assistência não só para o paciente, mas para os seus familiares nesse momento, né? Hoje o que eu percebo são instituições totalmente amadurecidas, profissionais amadurecidos, discussões cada vez mais ricas, né? E serviços de alta especialidade, de alta capacidade de dar apoio e de dar um atendimento humano, confortável para todas as pessoas que passam por esse momento, né? Nem sempre cuidado paliativo é só para o paciente, gente. Ele é para tudo que está envolvido o paciente e as pessoas ligadas a ele, né? E a atenção também para o próprio profissional que acaba sofrendo também em algumas situações com esse processo, né? Pensando isso, é o que eu falo, a gente tem serviços muito maduros, serviços que servem de exemplo para muitos outros, hoje na maioria dos hospitais, e também para serviços pós-hospitalares, né? Dentro da atenção domiciliar, empresas especializadas em fazer o que a gente chama aí de home hospice, né? Ou até o atendimento dentro de uma estrutura como hospice, por exemplo, que vai além do hospital, né? Onde a gente vai dar um atendimento digno, de conforto para as pessoas que estão em situações de finitude, de fim de vida. Perfeito, Du. Eu achei esse assunto bem interessante, eu tô aqui elaborando, mas você comentou ali da parte de docência, né? Você comentou que você participou ali do processo da Fiesp, se eu não me engano? Sim. Da Fiesp, ali você fez a parte do corpo ali para diretrizar algumas coisas, e eu queria que você contasse um pouquinho mais desse processo aí da docência, como é que você entrou, que época que você entrou, se foi nessa época que você comentou, e aprofundar um pouquinho mais nesse sentido. Deixa eu só abrir um parênteses rápido aqui. A Fiesp foi um trabalho, você participava de um grupo de trabalho lá voltado à atenção domiciliar. Exatamente, né? A docência, o Luciano, ele é professor, ele ministrou aula durante longos anos aí. Ainda ministra. E acho que essa é a sua pergunta, né? Isso, eu queria saber qual época, né, foi esse momento, e se foi nesse momento que você se interessou pela docência, e abordar um pouquinho mais aí esse tema. Eu acho que isso me acompanha desde sempre. Eu sempre tive na minha cabeça e assim, que o melhor investimento que se tem é em pessoas, tá? E conhecimento é uma coisa que ninguém te rouba, porém ele só tem validade se você dividir. Então conhecimento é uma coisa interessante, né? Quando você divide, ele multiplica. Olha que questão, que equação boa para a gente pensar, né? Então não guarde as coisas para você. Divida isso com as pessoas, com seus pares, com seus próximos, com seus clientes. Então eu sempre tive isso desde sempre, ainda na graduação. Então eu sempre fiquei incomodado, eu nunca me contentei com aquilo que a universidade só oferecia. E olha que oferecia muita coisa, mas eu sempre busquei coisas que estavam além da universidade. Então tudo que estava sendo discutido dentro da enfermagem, das especialidades da enfermagem, então eu sempre
procurei e buscar esses conhecimentos. Meus professores estimulavam muito isso, então sempre trabalhei as questões da iniciação científica ainda na graduação. Então eu tive esse estímulo na universidade. Então participava de eventos, de fórum, de congressos, não só lá na cidade, mas também fora dela, né? Só que o gostoso era o que você participava fora, a gente tinha que trazer para os demais colegas que não tiveram oportunidade ou naquele momento não participaram deste ou daquele evento científico. Eu acho que tudo começou aí, né? Então a gente tinha um projeto dentro da universidade que trabalhava também até com alunos do ensino médio. Né? Naquela época, o pessoal do primeiro, segundo e terceiro colegial. Então, a gente fazia um trabalho de orientação de saúde para aquele time, né? E que fazia com que os alunos se interessassem mais também pelas questões da própria universidade. E eu via que dentro da área da saúde era uma forma até de trabalhar ou de orientar aquelas pessoas que queriam seguir por esse caminho. Bom, depois de formado, quando eu vim e comecei a trabalhar mesmo, propriamente dito, na enfermagem, né, era uma preocupação que eu tinha com o meu time, com os técnicos e enfermários e auxiliares que estavam sob minha responsabilidade, né, e depois, quando eu passei a gerenciar um time de enfermeiros, né, coordenar um time de enfermeiros com cada um deles que buscassem melhorar cada vez mais, né, então esse trabalho do desenvolvimento, do treinamento das pessoas dentro da instituição sempre foi uma coisa que eu gostei muito e sempre estimulei todo mundo a investir e cutucava a instituição que de repente às vezes não tinha olhado para isso ainda. A gente sempre trabalhou muito isso e graças a Deus com bastante sucesso, né? Por conta disso eu recebi um convite e fui atuar também num colégio técnico de formação e tive a oportunidade de lecionar tanto na sala de aula e também nas atividades de prática, né? E aí, depois que eu fiz especialização, então eu fui atuar como professor mesmo, como docente do curso de graduação, né? Foi daí que surgiu a questão do mestrado, né? A necessidade de caminhar dentro da docência e aí sim entrar para um programa, né, estrito sensu, né? Para caminhar e desenvolver mais essa questão da pesquisa, né, e da docência nesse sentido. Eu fui trabalhar na Universidade Bandeirantes de São Paulo como professor do curso de graduação da enfermagem, né? E dentro da universidade eu acabei desenvolvendo essa questão da gestão na educação e além de professor comecei a coordenar curso também de especialização. Então fui coordenar a pós-graduação, dentro da Uniban também fui tutor de um campus, então coordenava um dos campos da Universidade Bandeirantes de São Paulo, né? E essa é uma coisa que eu sou apaixonado, a educação, eu sou apaixonado mesmo. Então nesse sentido, passei a trabalhar o desenvolvimento de alunos no sentido da pesquisa, principalmente com os trabalhos de conclusão da graduação, com os trabalhos de conclusão dos próprios cursos de especialização onde eu atuava, né? E paralelamente a isso, comecei a desenvolver o trabalho de pesquisa dentro do grupo de pesquisa do GEPAG, na Universidade Federal de São Paulo, onde eu sempre tive muita liberdade para atuar no grupo de pesquisa, né? E aí, me matriculei, fiz o processo de seleção, me matriculei no programa de mestrado, terminei o programa de mestrado, né? E hoje estou fazendo doutorado, né? Então a ideia é seguir também por esse caminho, porque eu acho que não dá para você dissociar a prática da educação e da gestão, né? Então o melhor investimento é o investimento em pessoas, é o investimento na educação. Eu acho que sem isso não teria nem sentido a gente tá tendo essa discussão. Essa é uma coisa que está dentro de mim e, enfim, está na minha essência. Eu gosto muito, sou apaixonado por isso. Maravilha. Eu também divido com você esse desejo. Eu acho que nasceu um pouco disso, esse podcast, inclusive, né? Com essa vontade de a gente dividir o que a gente tem, né? Essa frase é perfeita, dividir para multiplicar, uma equação de fato muito interessante. E é o que a gente faz aqui, né, com esse intuito, né? Trazer pessoas aqui para nada mais do que dividir conhecimento, dividir
processo das pessoas, como elas conseguiram chegar onde estão, qual foi realmente a jornada dela para atingir tal objetivo. A gente está com o doutor aqui, Luciano, que é contando uma história maravilhosa, muito rica, de fato, e como isso impacta a gente de forma positiva, né? Como a sua carreira, pensando, né, na pessoa, aí, especificamente ali no paciente, no cenário profissional, mas na pessoa de modo geral, no ensino, e como você gosta das pessoas e cuida delas, acho que é uma coisa de se admirar de fato, e é um pouco do que a gente gosta de trazer, essa visão, né? E quando a gente fala de empreendedorismo, de negócio, é como, de repente, uma área voltada para a saúde, tem essa visão também que se espalha para todas as outras, como, por exemplo, dividir um conhecimento que você tem da sua carreira, da sua área específica, como é importante as pessoas dividirem com outras trajetórias de sucesso, às vezes falhas, fracassos, para as pessoas de fato se inspirarem ou pegarem algum insight no que você fala, como isso é importante, como isso impacta de forma muito positiva tudo que está ao nosso redor, né? Como o ser humano tem que ser mais humano com os outros e como isso é importante em todos os cenários aí da nossa vida. Muito bacana essa história aí. Na verdade, o fracasso ele faz parte do caminho do sucesso, né? A gente faz parte, a gente fracassa 6 vezes e levanta 7. E por aí vai. Acho que esse é o mundo do empreendedorismo, independente de você ter uma empresa, como você bem disse, ou de você estar encabeçando um projeto ou estar dentro de uma corporação, porque você acaba empreendendo também. Isso foi fantástico o que você trouxe, porque é uma visão que poucos têm. As pessoas entendem que empreendedorismo é só quem tem a empresa, né? Quem tem o CNPJ, e não é bem assim. Não, então é legal. É uma quebra de paradigma. Isso é muito bacana mesmo. Luciano, agora vamos para aquela pergunta que eu tenho certeza que quem está aqui vai querer saber. Tô com meu pai, tá? Meu pai, na verdade, meu saudoso pai, já partiu em 2017, saudades dele, mas enfim, vamos lá para um contexto, né? Chego no hospital. A alta do paciente começa na admissão? Aí é legal você falar para o público em geral, para que ele entenda como que funciona esse processo. Porque muitas vezes a gente está no meio aí de uma situação onde a família fala, mas deu alta ainda, mas sabe aquele, como que fala? Aquela, até me fugiu o nome agora, mas aquele que puxa para cá, puxa para lá, aquele... Cabo de guerra. Cabo de guerra, exatamente, vira aquele cabo de guerra. Então é importante para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, entender um pouquinho como isso funciona. Tá? Que é algo que a gente falou lá no começo, que acho que é legal a gente voltar agora e retomar para a gente fechar com chave de ouro a questão da deshospitalização. Cheguei, meu pai é internado. E aí, como funciona? Wendel, o que você colocou é interessante, né? E sim, a alta do paciente, alta qualificada, a gestão da alta, ela tem que começar ainda na admissão. Para a maioria dos problemas que levam a gente no hospital, eu tenho condições de ir trabalhando com a família, com o paciente, um processo que a gente chama de educação para a alta, desde a chegada dele no hospital, desde o momento que ele chegou no pronto-socorro, que ele tinha um problema que ele ainda não sabia, identificou-se, puxa, vamos precisar internar para fazer o tratamento, eu já tenho condições de mostrar para ele, olha, o senhor vai ficar, pelo que o senhor está apresentando, então a ideia é que o senhor fique mais ou menos tanto tempo internado, o problema que você vai enfrentar, existem estas e estas demandas, e é um processo de educação. Então você tem que dando suporte, conhecimento e educando o paciente para as questões de saúde durante todo o processo de internação, de navegação do paciente dentro do hospital, né? Ou ainda que não seja um processo que foi via pronto-socorro, pode ter sido um problema eletivo, né? Uma programação cirúrgica, por exemplo, né? Então esse processo ainda começa antes, ele pode começar lá dentro do consultório médico, lá no ambulatório de saúde, onde o paciente está sendo acompanhado para o momento de internação dele, né? Para o planejamento dele. É lógico que isso não é matemático, a gente não vai conseguir, a previsão é que você fique tantos dias internado e você vai ficar exatamente aqueles dias ali de internação, né? Mas durante o processo de tratamento, desenvolvimento, ou às vezes até situações que regridem na saúde dele, eu tenho condições sim de estar educando o paciente, a família, os seus cuidadores, as pessoas que estão envolvidas com o paciente para o que fazer depois da alta.
Então, para que o paciente tenha uma alta qualificada, segura, né, e que ele não tenha nenhum problema que acaba levando ele de volta para o hospital, ou seja, uma reinternação por uma questão mal administrada nesse sentido, ela só é possível enquanto eu vou dando informações para que essa família saiba o que fazer em casa, mas ainda dentro do hospital. E mesmo quando ele vai precisar de um suporte, né? Vamos supor, ele vai terminar antibiótico no domicílio, ou vai precisar de fisioterapia. O Wendel está aqui, sabe muito bem com isso, mas nem sempre ele precisa ficar ali no hospital para fazer reabilitação. Ele pode fazer isso em casa. Só que até ele chegar em casa e saber como que é a atuação de um fisioterapeuta em casa, ele precisa receber essas informações ainda internado. O que ele vai precisar adaptar no domicílio, né? Tirar, ou colocar, ou comprar, ou até às vezes, em algumas situações, modificações estruturais dentro da própria casa, né? Por alguma questão do processo evolutivo da doença que será necessário adaptação, às vezes, como barras de apoio, ou às vezes, né, aumento de uma porta para poder passar uma cadeira, substituição de uma cama comum por uma cama hospitalar, digamos assim, ou algum equipamento de apoio que precisa estar ali dentro do domicílio para esse tipo de assistência, né? Mas isso tudo tem que ser feito durante o processo de internação dele. Então, tudo que ele vai enfrentar por conta daquela doença, eu tenho cada dia uma informação nova para passar para ele, né? Ver se ele entendeu, trabalhar com ele o que ele entendeu daquilo, tanto ele quanto a família, as pessoas que fazem parte do dia a dia dele ali, para que quando chegar o momento dele ir para casa, ele ir de forma segura e dar continuidade ao tratamento dele depois do hospital. E cabe ao hospital também, as estruturas que vão fazer parte desse apoio, também dar suporte pós, né, de orientação, teleatendimento, teleconsulta, ou às vezes até com os retornos agendados em ambulatório, no consultório, com a equipe multiprofissional, no sentido de dar esse suporte e fazer com que ele tenha de fato uma alta qualificada. E isso é responsabilidade de todo profissional de saúde que participar dessa assistência, né? Médico, enfermeiro, fisioterapeuta, até o pessoal administrativo com relação à documentação, o que fazer, a agenda e tudo mais. Todo mundo tem condições de educar o paciente, né, para que ele saia de forma segura do hospital e buscar o hospital realmente para aquilo que ele precisa. A gente sabe que uma coisa, outra coisa, tá? Que minha esposa não me ouça agora. Mas Obrigado. Assim, a gente tá indo pro terceiro filho, né? E aí, os 2 primeiros acabou sendo cesárea por questão de necessidade. Agora o terceiro não tem como ser diferente para o momento. E aí ela já está agendando a data e já está pensando que ela vai ficar no hospital um tempo maior, né? Porque a gente sabe que tem hospitais que têm uma estrutura maior, melhor, enfim. E é importante, eu sempre falo isso para ela, eu falo, Camila, pelo amor de Deus, você tem que ficar o tempo, você já vai ser admitida já com um protocolo de como que vai ser esse começo, meio e fim. Isso tem que ser. Isso tem que ser feito. Lógico que eu estou trazendo para uma outra situação, para uma situação de uma gestação, mas acho que se aplica muito na questão de pacientes mesmo, de pacientes que fazem um procedimento cirúrgico, depois acham que, eu tenho que ficar 5 dias, porque eu entendo que são 5 dias, entendeu? Sendo que muitas vezes no protocolo e toda naquela anamnese inicial, em toda aquela avaliação inicial de todo o corpo clínico, há um entendimento que 2, 3 dias ele já consegue ter uma alta. Então isso é importante também já ficar claro para todos, né? Que existe todo um embasamento científico em torno disso. E essa navegação, essa transição segura é importante para que eles saibam o que vai acontecer. E aí cabe muito ao profissional, e aí fica o nosso recado ao profissional, o Luciano já falou algumas vezes, eu vou falar até de uma forma mais clara, talvez, para que ele tenha essa questão de se comunicar com a família, para que tanto no ambiente hospitalar, quanto no ambiente domiciliar, até mesmo numa clínica de transição, para que a comunicação ela seja sem ruído, para que a comunicação ela seja a mais correta e a mais transparente possível. Então é interessante no ambiente domiciliar,
domiciliar, quando você chegar para fazer uma avaliação, você avaliar, você pontuar para a família, você pontuar para o paciente, dependendo do grau de consciência do mesmo, de como que tá, de como que, né, o que vai ser feito, qual que é o objetivo, qual que é o plano de ação, qual a conduta, qual que é o tempo médio daquilo. Isso tudo faz muita diferença. E aí tem a diferença de você ser um excelente profissional de um profissional. Tô errado? Isso mesmo. É isso. Então é importante a gente pensar em relação a isso também, porque a comunicação ela é base de tudo, né? Eu sempre falo que o óbvio tem que ser dito. É fato. Porque se o óbvio não for dito de uma forma muito clara, ele pode se perder no meio do caminho. Eu já errei muito por isso. Quem nunca? Eu já cometi grandes equívocos por não dizer o óbvio. Ah, mas eu imaginei que fosse óbvio. Então, mas eu não falei, né? Esse é o ponto. E aí é legal também a gente ter essa visão. Tanto o profissional que atua em hospital, quanto numa clínica de transição, quanto dentro da atenção domiciliar do home care, é legal ter essa visão, o quanto é importante empoderar sobre esse processo como um todo. O técnico é super importante, mas se não tiver uma comunicação sem ruídos, a gente vai ter grandes problemas. Uma implantação bem feita é o que eu falo sempre, sabe o truco? É mais ou menos a primeira é um caminhão, não é isso que a gente fala? É exatamente, a primeira vale muito. E a primeira, no caso de uma avaliação, tanto em ambiente hospitalar, quanto na atenção domiciliar, quanto numa clínica de transição, é a avaliação inicial. E é você combinar com os russos, né? Não é, meu amigo Luciano? É verdade, é verdade. Eu falo muito sobre essa questão, vou só contextualizar rapidamente aqui. Eu tive a oportunidade de conhecer o Luciano numa palestra que ele deu no núcleo de empresas de atenção domiciliar do NEAD, um dos maiores eventos de atenção domiciliar do país. E eu lembro que ele me impactou muito com isso. Precisamos combinar com os russos, ou seja, se a comunicação ela não tiver certinha, não tiver todos os atores ali, todo mundo sabendo o que está acontecendo, a gente vai ter ruídos ali que vai ficar e vai perdurar. E que isso vai ser um problema para a gente conseguir colocar de novo no prumo, né? Então é por aí. E acho que é importante que os profissionais tenham essa visão também. Não sei se você quer contribuir mais com alguma coisa nesse sentido, Luciano, ou se é esse o caminho. Não, é esse o caminho, Wendel. Acho que você fechou bem. Perfeito. Combinar com os russos é uma frase que foi muito usada ali, remete à Guerra Fria, né? Que você tinha que falar com... Depende, né? Tem que ver se os russos também vão aceitar esses termos aí. Tem que alinhar, né? Deixar todo mundo na mesma página. Então, frase boa mesmo. Eu tenho aqui umas perguntas aqui, depois eu deixo para você vir com as derradeiras aqui. Queria saber um pouco, doutor, quais são os próximos passos. Tenho certeza que está no radar aí de você concluir o doutorado, né? E concluir o doutorado, você deve seguir na carreira docente, e aí, claro, né, mais engajado com as pesquisas, com certeza, mas eu queria saber um pouco mais nessa parte, quais seriam os próximos passos, e no modo geral aí, que você conta aí, onde você vai se envolver mais aí, onde a gente vai ver você atuante. Olha, vai ser na sempre Brasfeed, na Brasfeed, com certeza, né? Mas vai ser sempre nesse segmento, né? Trabalhar não de forma separada, mas de forma conjunta, né? A questão da docência, então eu não pretendo ficar só no doutorado, então já existe ideia aí para um pós-doc futuro, né? Mas isso para depois. Fora do país? Sim. Tem que ser, né? A gente tem olhado para esse caminho também, mas tem muita coisa boa para fazer aqui dentro também. Eu acho que a gente tem muita coisa dentro do nosso país para ser explorada, né? Quando eu falo fora do país, é fazer em conjunto com uma outra universidade, com uma outra cultura, justamente para a gente melhorar a experiência nesse sentido, né? Agregar mesmo. Né? Dentro do caminho da gestão e do empreendedorismo é oferecer melhores condições para toda a cadeia produtiva da saúde. Então, não olhar separadamente, eu vou olhar o hospital, eu vou olhar a operadora de plano de saúde, eu vou olhar um prestador de assistência domiciliar ou um hospital de transição. Não, a minha atuação sempre vai ser unificando, criando elos, né, para todos esses players, digamos assim, né? Sempre atuar aonde a gente consegue caminhar nessa cadeia que eu chamo de cadeia produtiva da saúde. Excelente. E você, no final das contas,
vê como um grande objetivo, um objetivo único, ou você diz que essa atuação na área docente e a parte de empresarial, elas estão sempre visando o mesmo objetivo? Os objetivos são únicos ou os objetivos são paralelos, na sua visão? Os objetivos são paralelos, né? Mas com uma chegada única. Com certeza, né? Com uma visão, um ponto final ali convergindo para a mesma situação, né? Exatamente. Legal, pensou bem parecido nesse Muito sentido. boa, Du. Muito boa. Puxou o objetivo paralelo. Né? Ótimo. Luciano, quero agradecer a sua participação. Vou para as perguntas finais aqui, tá? E aí são perguntas tranquilas mesmo, mas para a gente conhecer um pouquinho o Luciano. A gente falou muito aqui com o Dr. Luciano, enfermeiro, que já está finalizando seu doutorado. Todo esse caminho seu, sua jornada fantástica aí no mundo do empreendedorismo, seja através das suas empresas agora, seja através de todos os projetos desenvolvidos em prol da saúde brasileira, o qual eu agradeço muito. Porque muitas coisas que acontecem na atenção domiciliar, eu tenho plena convicção que teve a digital do Luciano ali no meio. E isso é bacana para mim, porque como eu estou no setor inserido, acaba sendo uma construção, digamos, mais facilitada para mim, né? Então, eu acabo indo aí e caminhando de acordo com o rio neste sentido, mas tentando sempre construir cada vez situações melhores. Então, vamos lá. Luciano, livro. Me dá um livro que seja um livro de cabeceira. Olha, no sentido da gestão, um livro que me impactou bastante. Você falou um livro só, mas eu vou me permitir dois. Mais. Tá? Um livro que eu gostei bastante foi A Arte da Guerra, me ensinou bastante coisa, né, do Sun Tzu, né? E também o livro O Monge e o Executivo. Eu acho que todo líder deveria dar uma olhada nesse livro aí. Entendeu? Lê-lo, relê-lo. Fantástico. Né? A melhor forma de atender uma pessoa é sempre no serviço. Né? Aprenda a servir primeiro, que você vai ver, a sua jornada melhor. Perfeito. Referências profissionais. Eu coloquei no plural agora, hein? Olha, eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes referências, né? Dona Sueli Marques, ainda no São Cristóvão, o Valdir Ventura, que é o atual CEO de lá, né? Na APS, o Dr. Maurício Mittenberg foi um cara que eu aprendi bastante com ele, né? No Sírio-Libanês, eu posso falar vários, Dr. Luiz Francisco Cardoso, gestor daquela instituição, hoje é um dos diretores, o Dr. Fernando Ganem, né? Dr. Paulo Chap, né? A Ivana Siqueira, nossa enfermeira, que foi uma das grandes empreendedoras na enfermagem de lá. Eu acho que de todos esses eu também destaco a Ivana, né? Eu tenho uma admiração muito grande por tudo que ela construiu na enfermagem, não só ela, mas antes dela também a doutora Carmélia, enfermeira, né? A saudosa Ruth, que foi presidente do nosso Corém e também enfermeira coordenadora, diretora da Universidade Bandeirantes de São Paulo, com quem eu tive a oportunidade de atuar por longos anos também na atuação docência, né? E ali na Universidade Federal de São Paulo, não tem como eu deixar de falar da professora Isabel Cristina, né? Com quem eu trabalho atualmente, né? E todo o grupo integrante, né? Do grupo de estudos e pesquisas, né? A qual eu faço parte, né? De gestão, o GEPAG, né? E também a professora Maria de Inocêncio. Sem ela eu não teria começado essa caminhada. Perfeito. Luciano, um setor mais bem estabelecido, ele tem que ser regulado ou não regulado? Tem que ser regulado. Tudo aquilo que não tem regramento vira bagunça. Um cantor favorito? Olha, eu tenho vários cantores, se eu for falar para você, né? Mas um cara que eu gosto muito, assim, que eu curto bastante, e não pela música, mas sim também pela composição, pelas histórias que ele fala na música e usa a música para falar isso, Milton Nascimento. Perfeito. Time de futebol? Corinthians. Tem que ter um defeito, né? Tem que ter um defeito. Dr. Luciano, muito obrigado. Foi fantástico esse episódio contigo. Eu peço para todos que nos assistem, nos ouvem, para que compartilhem,
acho que foi agregador, entendemos toda essa realidade, todo esse ecossistema da deshospitalização, da transição de cuidados. Você é nosso convidado, convidem outras pessoas para poder acompanhar. Foi fantástico tê-lo conosco. Agradecer a Dripower também por todo o apoio, pelos meninos aí que estão sempre com a gente, fazendo um trabalho brilhante aqui também. E agradecer o Eduardo Antunes. Opa! Agradecê-lo aqui por estar conosco aqui e realmente perguntas muito boas, e tenho certeza que você que não é da área perguntaria as mesmas coisas, e isso é bem interessante. O nosso podcast, ele não é um podcast de saúde, ele não é um podcast de tecnologia, ele não é um podcast de finanças, do direito, da contabilidade. Ele é um podcast do empreendedorismo nas mais diversas vertentes e áreas. Então, muito obrigado, Edu. Queria agradecer, primeiro o Wendel aqui, nosso anfitrião, agradecer a galera da Dripower pela hospitalidade de sempre e, claro, né, agradecer o doutor que proporcionou pra gente um bate-papo maravilhoso, maravilhoso mesmo. Eu sou aluno dele aqui, sou mais um aluno dele aqui. Aprendi muito hoje, quero agradecer de verdade, e acho que foi bem agradecedor aí pro pessoal que ouviu a gente, que vai acompanhar. Eu queria também, além disso, falar se o doutor quer deixar alguma mensagem final ali, compartilhar alguma coisa aí pra gente encerrar. E no mais, de novo, muito legal, aprendi muito. Espero que vocês gostem também desse episódio. Gente, mensagem final, olha, acredite no seu sonho e faça sempre o melhor para as pessoas. Fazendo isso, você vai fazer o melhor sempre para você mesmo. É esse o recado. Maravilha, maravilhoso. Muito obrigado, nos vemos no próximo episódio, voltamos aí, nos acompanhem no YouTube, se inscrevam, sininho de notificações, temos nosso Instagram também, @Objetivo Paralelo, estamos no Deezer, Spotify, Google Podcast, então existem aí inúmeras formas de vocês terem acesso ao nosso conteúdo. E esperamos você para abrilhantar este episódio e todos os outros aí que a gente fala fortemente do empreendedorismo, fracassos, sucessos e tudo mais aí para a gente poder construir juntos aí um legado maior e melhor em prol do empreendedorismo nacional. Forte abraço a todos. Dá um tchau para a câmera do meio ali. Obrigado, pessoal. Até a próxima.